Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, é o dia da primeira aula do treinamento de Project, do mini curso de Project, conforme prometido, todas as segundas-feiras estamos aqui. Hoje é uma aula especial, estou fazendo diretamente aqui dos Estados Unidos, do estado de Connecticut, e tá um frio aqui de menos 13 graus, tá congelante, mas como promessa é dívida, né? Todas as segundas-feiras a gente tem a nossa aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Project. Hoje vai ser uma aula introdutória, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as versões do Project, para que serve o software, onde é que eu posso adquirir, quais são os tipos de licença que a gente tem, enfim. É uma aula para explicar um pouquinho o que é o software, o que é o Project, comparar versões, para a gente poder ter um entendimento inicial. Se eu quiser ter o Project instalado na minha máquina, o que eu tenho que fazer? Então esse é o objetivo da aula de hoje, é mais uma parte introdutória, vai ser uma aula até um pouco mais curta. A gente não vai entrar em nenhum detalhe técnico, a gente não vai ver a tela do Project propriamente dita, vai ser uma aula que a gente vai mais bater um papo e falar um pouquinho sobre esse software, sobre a plataforma do Project. Esse é o objetivo aqui da aula 1. Se você não conhecia o canal, se inscreve aí. Nas próximas 13 semanas, né, contando essa, então são 12, nas próximas 12 semanas, cada dia tem uma aula do mini curso de Project. Agora eu vou lá para dentro, tomar um café e poder bater um papo com vocês, que aqui fora não dá para ficar. Se eu ficar aqui mais um pouquinho, o celular congela aqui na minha mão, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Project agora. Vem comigo, um abraço, até mais. Bem, então agora voltei aqui para dentro de casa, tomei um café e aqui tá bem mais quentinho, aqui tá bem mais confortável do que estava lá fora, né? Tava sofrendo lá fora com 13 graus para começar a fazer o vídeo, mas aqui tá bem melhor. Como eu tinha falado na aula anterior, se você não teve aí condições de ver ou se você ainda não viu essa aula, a aula zero, que é a aula introdutória, a aula inicial desse mini curso do Microsoft Project, eu falei um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer, como é que as coisas vão andar aqui no nosso mini curso, né? Então vale a pena dar uma consultada lá, dar uma olhada nessa aula para ver o que eu discuti. A aula 1, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução ao Microsoft Project, propriamente dito. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o software, vou falar sobre quais são as versões que nós temos hoje, quais são as versões que estão sendo disponibilizadas pela Microsoft, e eu vou falar um pouquinho também sobre essa comparação, né? Eu tenho o Project Online, Project Server, Project Desktop, qual que é a diferença entre eles. Vou aproveitar também para deixar uma dica para vocês que estão acompanhando, né? Você que está acompanhando aqui o mini curso que está começando hoje. Vou deixar uma dica de como que você pode ter uma versão de avaliação, ou seja, como você pode fazer o download de uma versão de testes ou versão de avaliação do project, que você pode usar aí durante o período que a gente estiver fazendo o treinamento, tá bom? Como a gente já sabe, o Microsoft Project ele é uma ferramenta, uma plataforma para que a gente possa trabalhar na gestão dos nossos projetos. Então, a gente vai ter condições de gerenciar o projeto seguindo todo o seu ciclo de vida, né? Desde o planejamento, desde lá da iniciação, passando pelo planejamento, pela execução, monitoria e controle e encerramento. Então, a gente vai ter condições de criar uma estrutura de tarefas baseado em uma WBS que a gente tenha, né, baseado em um plano inicial, e baseado nisso, com a nossa lista de tarefas, a gente vai conseguir montar os nossos recursos, a gente vai conseguir atribuir os recursos às tarefas e organizar o nosso cronograma de maneira que a gente possa executar os nossos projetos. Atualmente, no Microsoft Project, existem diferentes versões, o que pode confundir um pouco as pessoas. Então, as pessoas falam, Rafael, eu sei que tem lá diferentes versões, mas eu não consigo entender muito bem como elas funcionam ou qual vai ser adequada para o que eu vou trabalhar, para o que eu vou fazer. Então é isso que eu vou procurar explicar aqui um pouquinho nesse vídeo. Então, vamos começar a desenhar aqui e vamos começar a fazer o nosso trabalho. No Microsoft Project existe, vamos colocar aqui três caixinhas, tá bom? Então, vamos colocar aqui a segunda caixinha e aqui a terceira caixinha. Então, nós temos o que nós chamamos de Project Desktop,
tá? A letra não vai ficar muito boa aí, mas vai dar para você entender. Nós temos o que nós chamamos de Project Online e nós temos o que nós chamamos de Project Server, tá bem? Então, Project Desktop, Project Online, Project Server. Como é que esses três caras trabalham juntos? Como é que a gente vai trabalhar com esses três elementos ou qual é a relação que existe entre eles? Quando a gente está falando aqui do Project Desktop, ele é o recurso local, né? Então, ele é instalado localmente na máquina do usuário, tá? Então, toda vez que a gente está trabalhando com o Project Desktop, você instala ele na sua máquina e ele vai ficar lá disponível para você poder trabalhar. O Project Online, ele é uma plataforma de gerenciamento de projetos que é hospedada pelo Microsoft na nuvem. Então, o que eu vou imaginar é que eu vou ter diferentes usuários, diferentes gerentes de projeto. Cada um desses usuários vai estar gerenciando os seus projetos, né, individualmente, só que eles sobem essas informações para o contexto do servidor. Ou seja, o servidor do Project Online, ou o ambiente do Project Online, ele tem como principal objetivo permitir às pessoas o trabalho corporativo, né, e colaborativo, é claro. Porque enquanto aqui no Project Desktop ele está trabalhando localmente, está trabalhando de maneira isolada, no Project Online, o que a gente está fazendo a gente está trabalhando de maneira corporativa, ou seja, todos os projetos fazem parte de de uma mesma organização e essas informações vão lá para cima. O Project Server é basicamente a mesma coisa do Project Online, tá? Quando a gente olha o Project Server ele é a mesma coisa. Você tem lá os seus gerentes de projetos e cada um desses gerentes de projetos vai trabalhando com o seu cronograma e vai subindo as informações para o servidor. Qual que é a diferença? Quando você tem o Project Online, essa informação aqui está na nuvem. Então, toda a responsabilidade de hospedar, perdão, de hospedar essa informação, ela é da Microsoft. Enquanto isso, o Project Server ele está instalado localmente no servidor da sua empresa, né? Então, ele está lá instalado no servidor da sua empresa. E aí, o que acontece é, quem é responsável pela administração é a sua empresa e não a Microsoft. Então, essa aí é a grande diferença, digamos assim, se a gente for comparar o Project Online com o Project Server. O nosso treinamento, no objetivo nosso aqui, vai ser focar totalmente no Project Desktop, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Então, o nosso objetivo vai ser sempre trabalhar com o Project Desktop. Então, a gente não vai falar de Project Server e Project Online aqui, porque não é o objetivo do treinamento. E quando a gente for falar do Project Desktop, a versão atual que nós estamos trabalhando é a versão 2016, tá bom? Só que quando você trabalha com a versão 2016, você tem duas opções. Então, eu posso ter o que nós chamamos de o produto sobre subscrição, tá? Subscrição, vocês vão perdoar a minha letra aqui, né? Mas vai dar para entender. E tem o produto que é a licença. O pessoal tem um termo para isso, que é a licença perpétua. Então, qual que é a diferença entre a licença perpétua e o produto de subscrição? Quando você trabalha com produto de subscrição, quando você trabalha com Project Desktop sobre subscrição, você vai ter uma assinatura do Project Desktop e você pode usar o software na medida em que a sua assinatura permitir. Na medida que você mantiver a sua assinatura, você vai poder usar o software, ou seja, você vai instalar na sua máquina e vai poder usar aquele produto, né, ou seja, o Microsoft Project durante o tempo que você tiver assinatura. Se você parar de pagar a assinatura, automaticamente você deixa de ter a permissão de usar o Project Desktop. Você pode até ter ele instalado, você não precisa necessariamente desinstalar, mas quando você tentar usar, ele vai estar totalmente indisponível.
Quais são as vantagens, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das vantagens. Se eu estiver trabalhando com uma versão de subscrição, quais são as vantagens? Tá? Então, a principal vantagem que eu vejo do produto de subscrição, perdão, estou aprendendo a mexer com esse treco aqui ainda, às vezes eu erro. As principais vantagens que eu vejo do produto de subscrição são as seguintes. Você tem, primeiro, você tem updates. Então, sempre quando tem uma funcionalidade nova, sempre quando você tiver um recurso novo que a Microsoft lançar, esses recursos vão ficar disponíveis para você e você pode sempre trabalhar com esses updates, você pode instalar, você pode ter isso na sua máquina. Quando você tiver também uma versão de subscrição, se tiver novas versões do Project, né? Não um Project 2016, mas vamos imaginar que a Microsoft lance aí ou trabalhe com uma versão 2019, por exemplo. Então, se você tiver novas versões, você também tem direito a essas novas versões. Então, isso é muito legal, porque você consegue trabalhar, você consegue instalar na sua máquina as novas versões. E você tem também a possibilidade de cancelamento a qualquer momento. Então, você paga o valor que você vai usar e se você não precisar usar mais em um determinado momento, você pode chegar lá e cancelar quando você quiser a sua assinatura. Já quando a gente estiver falando da versão perpétua do Project, tá? Do Project 2016, que é o Project Professional, né? A licença perpétua, ela te dá direito ao software, ela te dá a propriedade do software. Então, o Project instalado na sua máquina, ele é seu. Porém, a diferença aqui é que você não tem updates, não tem novas versões e não pode cancelar, uma vez que você já pagou, você já adquiriu o software. Ou seja, você compra uma versão 2016 do Project, ele vai instalar na tua máquina e dali para frente aquele software é seu. Mas ele não tem nenhum tipo de relação com a Microsoft na medida que a Microsoft for lançando, por exemplo, updates ou novas versões ou funcionalidades novas para a versão de subscrição. Então, a versão perpétua, essa é a principal diferença, tá? Muita gente pergunta, a versão perpétua, né, a versão de licença perpétua e a versão de subscrição se conectam ao Project Online ou Project Server? A resposta é sim. Porém, uma única coisa que a gente precisa saber é o seguinte, quando você estiver trabalhando com a versão que possui a licença perpétua, tá? A licença perpétua, ela tem duas possibilidades de compra. Você tem o que a gente chama de Project Professional, tá? Que é uma versão mais estendida, digamos assim. E você tem o Project Standard. Então, a segunda opção aqui é o Project Standard. Qual que é a diferença? Se você estiver trabalhando com o Project Professional, Standard. Se você estiver trabalhando com o Project Professional, ele vai te dar todos os recursos que o Project tem, inclusive a possibilidade de se conectar ao Project Online e ao Project Server. Então, quando você estiver trabalhando aqui com o Project Professional, você pode se conectar ao Project Online ou ao Project Server, caso a sua empresa tenha. Já no caso do Project Standard, ele tem menos funcionalidades em comparação ao Project Professional, tá? Então, menos funcionalidades. E ele não permite a conexão com o Project Online e também com o Project Server. Ou seja, ele é uma versão mais simples, digamos assim, mais simplificada, com um preço mais acessível. Tá bom? Então, essa aqui é a explicação geral sobre o Project e a comparação do Project Online com o Project Server. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, se a gente clicar aqui na página da Microsoft no link, a gente vai navegar lá para o link e aqui a gente tem a versão de comparação de preços e de versões, tanto do Project Online, tanto do Project que você tem sob subscrição, quanto do Project Standard e Professional versões perpétuas. Então, se a gente for olhar aqui, ó,
A versão que permite que a gente trabalhe ininterruptamente com atualizações e updates e tudo mais é essa versão do Project Online Professional aqui que a gente está vendo, que hoje, quando estou gravando essa aula em janeiro de 2018, o custo é de R$ 116,20 por mês. Você tem também as soluções locais, que é o que eu tinha comentado, o Project Standard, que é o que você compra, ele está custando basicamente R$ 3.000, e o Project Professional, que custa R$ 5.000, permite que você se conecte ao Project Online, Project Pro e Project Server, e tem mais recursos em comparação ao Project Standard, tá bom? Então era essa a introdução que eu queria fazer para você conhecer um pouquinho sobre o Project, as versões, o que você pode trabalhar, o que as versões oferecem. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, na verdade, do vídeo, os links para você poder estudar um pouquinho mais e saber. Esses links que estavam aqui na página do OneNote vão ficar todos disponíveis para você saber o que cada um deles faz, a comparação e tudo mais, tá? E é isso. Se você ficou com alguma dúvida ainda, se tem alguma coisa que precisa ser esclarecida, é só deixar nos comentários aqui. Eu vou responder todo mundo para poder ajudar aí vocês terem esse primeiro contato e começarem a trabalhar com o Microsoft Project. Eu vou deixar também aqui o link para um vídeo que eu criei há um tempo atrás, falando sobre como você pode criar ou iniciar, acho que talvez o termo melhor seja iniciar, uma versão de avaliação do Project. Então, se você quiser começar a trabalhar com o Project, começar a entender o Project, mas não quiser ainda pagar, se quiser trabalhar durante um período de tempo experimentando o software, eu vou deixar aqui um vídeo também que mostra como fazer isso, tá bom? Então, queria saber o seu feedback aí da primeira aula, o que você achou, gostou do ritmo, gostou da maneira como está sendo elaborado o conteúdo? É basicamente essa tônica que a gente vai seguir nas aulas aí daqui para frente. Fico esperando você na próxima segunda-feira, não se esqueça. Próxima segunda-feira a gente tem a segunda aula do treinamento do Project, do mini curso do Project. Vou ficar esperando você por lá. Um abraço e até a próxima segunda.